o programa agora com a palavra, com certeza a igreja é missionária desde sua origem, é missionária também e nos faz missionários porque dentro do nosso batismo somos inseridos na vida de Cristo e Cristo vai imprimindo em nós essa missionariedade. Então todos nós somos chamados a ser missionários e missionárias de Jesus, transmitirmos a boa nova, os seus ensinamentos. Mas agora, para darmos início nesse nosso programa com a palavra, gostaria de chamar então um pequeno vídeo para que nós possamos ilustrar esse nosso momento. Peregrinação, Terra Santa e Turquia. Os viajantes dessa peregrinação conhecerão as mais belas cidades e basílicas e monumentos dessas duas cidades, onde dispõe de um grande acervo histórico e cultural mundialmente conhecido por sua beleza e um valor inestimável para a comunidade europeia e asiática. Venho junto com o padre João Marcos Pollack e a missionária Camila Alves em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina em uma incrível peregrinação conhecendo a Terra Santa e a Turquia. Serão 13 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e a cultura desses dois países. Conheceremos na Terra Santa o Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte Carmelo, Mar Morto, Belém, que é o local do nascimento de Jesus, Monte das Oliveiras, Basílica da Natividade, Jerusalém, a Sala do Cenáculo e o Santo Sepulcro. Já na Turquia, conheceremos toda a beleza da cidade de Istambul através de um city tour histórico, no qual passaremos pelo Mar Negro, Mesquita Azul, a Basílica de Santa Sofia, Hipódromo Romano, Grande Bazar e o centro comercial dispondo de todo o seu fascínio oriental. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Retornando então, amados irmãos e irmãs, o programa com a palavra, invoquemos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas para que ele possa bem ambientar o nosso coração a acolhermos a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, quero convidá-los então para que nós possamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Já você pode ir colocando também a sua intenção para esse momento. Padre Gilberto, senta-se em uma poltrona cinza. 60, para que nós possamos entrar em contato à sua frente, com o call center uma para mesinha pedir redonda a sua com a oração. Bíblia Sagrada. O texto de hoje e o tema de hoje que nos faz refletir é sobre fazer discípulos meus todos os povos. Fazer discípulos meus todos os povos. Você está em sua casa, tome em suas mãos a palavra de Deus, que é de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Então, vai lá e diz: E depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E depois, ensinai, e depois, fazei discípulos meus. O Senhor que nos faz e nos convida para o discipulado, para o seguirmos, e o discipulado que tem essa grande função de nos colocar na disposição de discípulo e de mestre. O Mestre Jesus que nos ensina e hoje a cada um de nós, por meio da Sagrada Escritura, os textos que os apóstolos, os evangelistas nos deixaram para que o nosso segmento seja um segmento mais fiel àquilo que Jesus manifestou aos seus no seu tempo. Mas para isso a gente precisa conhecer. Precisamos nos aprofundar,
nos depararmos com a palavra de Deus e que ela possa nos ensinar, nos encaminhar, retomar a nossa caminhada de fé, para que a nossa missionariedade, esse nosso discipulado, que nos coloca na condição também de missionários, de evangelizadores, de anunciadores da Boa Nova, faz-nos então pessoas capazes, nutridas pela fé, nutridas por essa palavra de fé, que vai nos direcionando, nos encaminhando para a evangelização. Mas antes de tudo, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela vai transformar a nossa vida. Ela é aquela que faz a diferença, deve fazer a diferença para a nossa interioridade, para a nossa realidade. E fazendo a diferença para cada um de nós, transformando a nossa vida interior, nos redirecionando, nos colocando no caminho, nos fazendo com que nós encurtamos a distância entre nós e Jesus, entre nós e aquilo que Ele ensinou, ela transforma realmente a nossa vida. Ela vai fazendo com que a nossa vida seja bem mais próxima àquilo que Jesus vivenciou. Por isso que discípulo não é um mero imitador daquilo que Jesus deixou. O discípulo é aquele que vai se aproximar do Mestre, aprender do Mestre, que é fonte de vida, de amor, e essa fonte de vida, de amor, que o Mestre nos deixou, o Mestre Jesus Cristo, estão nos Evangelhos. Por isso que depois, nosso quadro, conhecendo melhor sobre os 4 evangelistas ali, os 4 evangelhos, vão nos dar essa dimensão mais profunda da palavra de Deus, mas sobretudo nesse texto que nos impulsiona hoje a missionariedade, para que possa despertar em nós essa vontade de ir ao encontro de Jesus, de ir ao encontro com o Cristo do Evangelho, com o Senhor Jesus da Sagrada Escritura, aquele que anunciou a Boa Nova, anunciou o reino de paz, de amor, de bondade, de igualdade para todos, e que continua anunciando a cada um de nós e também quer fazer de nós anunciadores, mas antes verdadeiras testemunhas. E para testemunharmos Jesus, amados irmãos e irmãs, para sermos realmente discípulos missionários de Jesus, assim como nos diz o documento de Aparecida, somos discípulos missionários, né? Não é apenas discípulos, não somente seguidores, não somente aqueles que aprendem, mas antes de tudo, também aqueles que aprendem para si, mas também para anunciar, para ir de encontro com as realidades e levar a boa nova, a boa notícia. Por isso que, nutridos pela palavra de Deus, nutridos por esse santo ensinamento, né, nós vamos, e que nós, como eu disse no início, batizados que somos, temos essa capacidade de, nessa nossa vida inserida a de Cristo, nós vamos sendo nutridos na fé, por meio, primeiramente, dos nossos primeiros interlocutores ali, os pais, os padrinhos, depois temos toda a catequese de iniciação cristã, que nos prepara para a vida na sociedade, para a vida como cristãos, leigos e leigas na igreja e no mundo no qual nós estamos inseridos. Isso vai nos preparando. Os sacramentos que nós vamos recebendo, que são sinais visíveis da graça invisível, sinais visíveis da presença de Deus em nossa vida, que são também sinais do próprio Cristo Jesus, eles também nos preparam, vão alicerçando a nossa caminhada, vão balizando a nossa fé. E ali, um grande alicerce, até um texto que nos diz que, falando que nós devemos edificar a nossa casa, o nosso alicerce, o nosso ser cristão, num alicerce firme, num substrato forte, que é o próprio Cristo Jesus. E é esse Cristo, palavra eterno do Pai, que quer direcionar a nossa vida. É esse Cristo que se faz palavra, que é o Verbo encarnado, que vai nos direcionando. Então, por isso, amado irmão, amada irmã, abra o seu coração à palavra de Deus. Deixa que ela interpele, questione a sua vida, porque se a palavra de Deus não tem essa função na nossa vida de também nos questionar, de colocar aos nossos olhos a realidade da qual nós estamos vivenciando, né, que segundo a palavra, ela nos direciona de uma forma,
ela é caminho, ela é vida, ela é luz para os nossos passos. Mas muitas vezes nós vamos nos desviando e à luz da palavra de Deus nós vamos reencontrando o caminho. Por isso que ela vai balizando a nossa vida, vai nos conduzindo para que nós possamos olhar segundo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, olharmos para a nossa vivência cristã e ver por onde nós ainda precisamos melhorar, o que a gente ainda necessita melhorar para estar caminhando, para permanecermos nesse caminho junto com Cristo. Permanecer em Cristo, essa seria a palavra. Permanecer ligados a Jesus. Permanecermos ligados ao Cristo Senhor, que é o nosso Salvador e que nos encaminha, ilumina a nossa vida. Por isso esse estado de permanência é muito importante na vida de todo cristão, de toda cristã. Estado de permanência. Permanecei no meu amor, disse Jesus. Permaneceis ligados à videira, que gera vida, que nos dá, que nos nutre com a sua palavra, nos nutre com a Eucaristia. É o Cristo Jesus que quer nos direcionar, amado irmão, amada irmã. E essa direção desse mestre que nos educa, que nos ensina, do qual nós colhemos grandes frutos e do qual também nós somos chamados a manifestar, a semear a boa semente para que possamos também colher bons frutos. Anunciar. Levar a boa semente é anunciar o Evangelho. E muito mais do que anunciá-lo em palavras, é na nossa vivência, no nosso jeito de ser cristão, onde quer que nós estejamos. Aí nós vamos entender aquilo que, há tempos atrás, a CNBB colocou no documento 105, cristão, leigo e leiga na igreja, sal da terra e luz do mundo, que é realmente fazermos a diferença. Sermos sal, estarmos inseridos em todo tempo, em todo lugar, onde quer que nós estejamos, sendo cristãos, fazendo a diferença. Assim como tem a função do sal, de salgar, de dar o sabor, realçar o sabor dos alimentos, para que nós possamos então também fazer a diferença onde nós estivermos, onde nós estamos inseridos, fazermos a diferença de fato. O cristão é chamado a fazer a diferença. Não simplesmente ser diferente, que é a parte fácil. Fazer a diferença implica em revestir-se interiormente de Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Revestir-se de Cristo não é jogar uma cobertura sobre si, mas é revestir-se interiormente, o seu coração, nos aproximarmos do Divino Mestre, que vai nos conduzindo, que vai nos ensinando, que vai nos direcionando, e sermos luz. E aí que então vem a função de sermos anunciadores, missionários, verdadeiras testemunhas de Jesus, porque esse Cristo que nos revestiu interiormente com seu amor, que nos colocou, que nos ensinou, é aquilo que Ele quer direcionar a nossa vida, é esse Cristo que nos conduz para nós também sermos luz. De que vale a luz se ela fica debaixo da mesa, sendo que ela deve ser colocada em cima da mesa para clarear toda a sala. Assim deve ser o cristão, no meio onde está inserido, ser um grande anunciador, um grande evangelizador. Sermos missionários, amados irmãos e amadas irmãs, não é fazer somente coisas grandiosas de irmos a outras localidades tão distantes, na África, na Ásia, aqui na nossa realidade, Amazônia. É em todo tempo, em todo lugar, onde quer que você esteja, seja no ônibus, no trabalho, no dia a dia, é testemunhar Jesus Cristo pela sua atitude, pelo seu jeito de ser, levar Cristo às pessoas. Sendo generoso, sendo bondoso, amoroso, e as pessoas percebem o diferencial. Ao olhar para ao olhar para nós, nas nossas atitudes cristãs, que devem ser evidenciadas, aí vão perceber esse grande diferencial. Não é simplesmente anunciar. Anunciar, levar a palavra, essa é a parte mais tranquila. Ir lá citar um versículo bíblico. Mas antes de tudo, é revestir-nos de Cristo e que o nosso jeito de ser possa realmente testemunhar a pessoa de Jesus em todo tempo, em todo lugar, onde quer que nós estejamos. Amados irmãos e amadas irmãs,
Agora, um tempo nós teremos um intervalinho, logo mais nós retomamos com a reflexão com a palavra. Bom dia para vocês, ao nosso quadro Conhecendo Jesus nos 4 Evangelhos. No último encontro, trabalhamos um pouco a questão da barca de Pedro e, de repente, essa barca chega na terra de Genezaré. E ali Jesus depara-se com praticamente um zumbi que andava por todo lado, nos túmulos, se machucando. Ninguém podia com essa pessoa. E essa pessoa chega até Jesus e pede, implora que Jesus o deixe. Esse primeiro relato do capítulo 5 de Marcos vem destacando a questão de Jesus que transforma a morte em vida. E logo em seguida, você depara uma seguinte questão nessa passagem. Aquelas pessoas que ali estavam assustam com a graça de Deus. Assustam com a graça de Deus. E pede que Jesus se afaste. Mas o moço que é liberto, ele pede para estar com Jesus. E Jesus diz a ele, não, continue aqui e fale para os seus familiares o que aconteceu com você. E logo em seguida, a filha de Jairo precisa do socorro de Jesus. Jesus vai até a casa de Jairo. E no decorrer do caminho, Jesus depara-se com uma hemorroíça que toca o seu manto e liberta. Outra situação, 12 anos que sofria, não tinha solução dos seus problemas. Praticamente uma viúva que também estava sem solução nessa vida. E a partir da fé dela, ela tem a cura. E o próprio Jesus diz, alguém tocou no meu manto. E chega até a casa de Jairo. E assim que chega, a notícia que ela morreu. A filha de Jairo. E todos começam a caçoar de Jesus, porque Jesus diz, ela não morreu. E Jesus reaviva essa menina com aquela expressão Talita cum. O que podemos tirar do evangelho de hoje? Lembrando que Marcos é o tetramorfo do leão. O tetramorfo do leão, ele também tem 2 asas. A asa da fé e da razão. Interessante que Leão hoje liga a pessoa de Santo Inácio de Antioquia, que falei no último encontro da escola de Antioquia. Ou seja, pegando essas 2 escolas, tanto Antioquia como Alexandria, a gente pega esses 3 relatos do capítulo 5 e pergunta, quem é Jesus? Jesus é aquele que traz vida, seja para o ambiente, seja para a pessoa. Jesus é aquele que nos recobra o essencial para continuarmos vivendo. E a reflexão no decorrer do dia hoje está falando da questão do discipulado de Jesus. Ser discípulo é ser um com Ele. Toda a Santa Missa nós temos a doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, isso que somos um com Ele sempre.
E a tomada de consciência é necessária. E nada melhor do que conhecer Jesus nos 4 evangelhos, principalmente pegando detalhes de cada um dos evangelhos. Hoje eu peguei o capítulo 5 de Marcos, que traz esses 3 relatos. Fique gravado, Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. Santo Inácio de Antioquia. Bom, fica essa marca no dia de hoje. Santo Inácio, o Evangelho de Marcos, o leão. Ele que vem e vai transformar nossas vidas, sempre. Tendo essa perspectiva da ressurreição. Padre Rogério já chegou, passo a palavra para ele, que vai nos dar a bênção nesse dia. Obrigado, Frei Marcelo, obrigado por essa reflexão. Esse dia percebendo a importância que é nós adentrarmos um pouco mais na realidade dos 4 evangelhos, né? Sobretudo hoje, o evangelista Marcos, Padre que nos dá Gilberto esse Rodrigues. grande parecer e aquilo que ele vai nos direcionando. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês que ainda não entraram em contato conosco, podem entrar em contato pelo call center, 0 operadora 41 3221 6060, faça o seu pedido de oração, abra o seu coração nesse momento, se coloque na presença do Senhor, se coloque diante da Sagrada Escritura, se depare com os textos da Sagrada Escritura e aprofunde. Olha só a inspiração que o Frei Marcelo acabou de nos deixar, uma inspiração que nos coloca diante da Palavra de Deus, que vai nos motivando e que dessa motivação que nos faz, essa motivação interior, que faz com que cada um de nós percebamos a nossa realidade de vida, como eu disse para vocês no primeiro bloco ali, percebamos para onde nós estamos direcionando a nossa vida e à luz da Sagrada Escritura eu consigo testemunhar de uma maneira mais tranquila, mais precisa, me aproximar da realidade do Cristo. Olha só, um ponto importante, ressaltando aquilo que o Frei acabou de dizer a vocês, o por Cristo, com Cristo e em Cristo, esse caminho que nos une, esse caminho que nos coloca na dimensão da unidade para com Jesus Cristo, nos direciona para nos unirmos a Ele, né? E nos unimos, e nessa união com Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. É um desafio muito grande. Por isso que eu convido a cada um de você que está em casa, nesse momento, permaneça na presença do Senhor. Se coloque na presença de Jesus. Se coloque na presença do Senhor Jesus. Deixa aquilo que você está fazendo agora nesse momento, você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar, né? Se você está limpando a casa, está fazendo alguma coisa, deixe nesse momento e se coloque na presença do Senhor. Olha só quantos belos ensinamentos que nós ouvimos já nesses 2 blocos com a palavra. Agora é momento de você refletir, deixar que a palavra de Deus cale no seu coração, surta efeito na sua interioridade, na sua vida. Seja essa presença viva e eficaz para cada um de nós. Por isso, amado irmão, amada irmã, convido que você, desde suas casas, abra o seu coração a esta realidade. Abra o seu coração para acolher a palavra de Deus que gera a vida, transforma a sua realidade, te impulsiona para a missão. Clamando também a presença do Espírito Santo de Deus no dia de hoje, né? Onde nós, na TV Evangelizar, nos voltamos ao Espírito Santo de Deus, que é essa força do alto, essa força que nos conduz, clamando a presença do Espírito Santo de Deus, como nós já fizemos no início desse programa, mas clame agora você, desde a sua casa, clame o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha habitar o seu coração, para que Ele prepare o seu coração para aquilo que a palavra de Deus quer despertar em ti. A palavra de Deus, ela sempre desperta algo especial em nós.
Por mais que os evangelhos ao longo de todo o ano litúrgico vão se repetindo, vão fazendo todo aquele ciclo, ano A, ano B, segunda ano C, do Espírito Santo. Os evangelistas vão se alternando, são visões, são perfis diferentes, né? Nuances do Cristo na nossa vida, né? O que vão pincelando e nos mostrando por onde nós devemos caminhar. O interessante é perceber que cada evangelista, cada evangelho pega um perfil, um aspecto do Cristo que compõe um todo. Cada um é importante. Estamos nesse ano C, onde nós temos a graça de nos debruçarmos no Evangelho de São Lucas, evangelista da misericórdia, aquele que apresenta a face de um Deus que é amor, que é misericórdia, um Deus que está sempre próximo de nós, um Deus que percebe a realidade do seu povo. Percebermos essas nuances de Deus na nossa vida. Por isso motivo você mais uma vez, pela força do Espírito Santo de Deus, deixe que agora, nesse momento, a palavra de Deus da qual vocês puderam abrir, contemplar, meditar, que ela surta efeito em ti. Fique com um versículo apenas, com uma palavra que te despertou o interesse, ou que te chamou a atenção para que esse aspecto eu preciso ainda melhorar na minha vida. Eu preciso observar este ponto especial. E que esse ponto especial, no qual você precisa observar, ele possa fazer com que a sua vida se transforme realmente. Fazer com que a sua vida se abra a essa realidade que o Cristo vai nos envolvendo. O Cristo nos envolve com a sua palavra, nos envolve com a sua presença, nos fortalece na Eucaristia. E aí nós vamos conduzindo a nossa vida, a nossa caminhada de discípulos, discípulos amados de Jesus. Porque primeiro Ele nos ama a nossa realidade, ama cada um de nós, ama indistintamente, apesar das circunstâncias da nossa vida, Ele nos ama. E quer fazer de mim, de ti, de cada cristão batizado, conscientes dessa grande missão, desta nobre missão, que é testemunhá-lo em todo tempo e em todo lugar. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. Ide vocês, batizai, e farei discípulos meus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, tenhamos essa consciência cristã arraigada em cada um de nós, consciência que nós já somos motivados desde o batismo, consciência de sermos missionários. Então agora com vocês para receberem a bênção de Deus, logo após nós iremos então passar para o programa Experiência de Deus com o Padre Regimaldo Monzotti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.